sangue faz diferença, esse sangue dá certo, este sangue salva, este sangue quebranta, este sangue muda o coração do homem mais descrente. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Nós muitas vezes perdemos e temos perdido a teologia da cruz. Temos falado sobre a encarnação de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, mas temos perdido o elemento principal da missão do Senhor Jesus, que é Ele como Cordeirinho de Deus. Ele foi crucificado e com o seu sangue Ele compra pessoas de toda tribo e língua e povo e nação. Missões dá certo por causa do sangue do Cordeiro Jesus. Estive na Inglaterra alguns anos atrás, estávamos em uma conferência de missiologia, uma consulta, e ali então cada palestrante ele tinha que falar sobre um tema, e o meu tema em uma noite era justamente falar sobre técnicas de evangelização. E ali então nós tínhamos alguns missionários, tínhamos alguns missiólogos e tínhamos alguns pastores londrinos que estavam ali, e alguns deles trouxeram as suas famílias. E um desses pastores de meia idade, ele trouxe o seu filhinho, um menino assim com mais ou menos 8 anos de idade, mas um menino brilhante, sabe aquela criança assim com aquela mente cativante? Era aquele filho daquele pastor. E ficou ali sentado, ouviu toda aquela palestra, mais ou menos 2 horas de palestra, e depois ele se aproximou de mim e começou a conversar. Ele disse: pastor Ronaldo, eu vim aqui hoje à noite, porque o meu pai falou que o senhor falaria sobre como evangelizar, mas eu confesso que eu não entendi nada. O senhor falou aí uns negócios complicados e tudo mais, mas para uma criança como eu quero falar de Jesus, como é que eu posso falar de Jesus? Eu pensei, olha, é muito simples, você é crente? Ele falou, eu me converti no ano passado, a minha mãe estava ali pregando a palavra de Deus, na escola dominical da minha igreja, eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu nasci de novo. Eu falei, louvado seja Deus. Se você é crente é fácil falar de Jesus, basta você falar quem você era, o que Jesus fez por você e quem é você agora. Se você fizer isso, você prega o evangelho. Ele falou, mas se é tão simples assim, o senhor gastou 2 horas falando aí um negócio meio diferente. Eu falei, mas é uma conversa aqui de adulto, mas o negócio é simples mesmo, a gente que complica. Vá em paz e prega o evangelho. E eu estava na África naquela época, voltei então para a tribo dos Concombas. 6 meses depois, eu recebo um e-mail daquele pastor, o pai daquele menino, dizendo, Ronaldo, você não imagina o que aconteceu. Depois daquela noite, o meu filhinho começou a falar de Jesus na escola, e através do meu filho, 6 meninos se converteram ao Senhor Jesus, e eles trouxeram seus pais, e eles frequentam nossa igreja, e meu filho está ensinando outras criancinhas, e outro dia, eu ouvi o meu filho ensinar o seu coleguinha, dizendo, é simples falar de Jesus, basta você falar quem você era, o que Jesus fez por você, quem é você agora? É simples. É simples falar de Jesus. Mas é simples falar de Jesus porque o sangue foi derramado. Porque a missão foi cumprida. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Cristo? Pagar o preço. Vamos sair daqui para não esquecer mais. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Cristo? Deus cumpre a sua missão. Jesus cumpriu a sua missão. Vamos agora para a missão da igreja, que é o nosso assunto. Queridos, aqui no versículo 11 em diante, nós encontramos os anciãos. E esses anciãos, eles representam a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. E eles, segundo a palavra de Deus, são milhares e milhões de milhões, e milhares de milhares. E essa igreja do Senhor Jesus reunida, e ela está ali perante o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E agora nós encontramos no versículo 12, que esta igreja, representada pelos anciãos, que são milhões, proclamava em grande voz, versículo 12, todos juntos, vamos ler? Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E a igreja
proclamando, louvando ao Cordeiro, dizendo: o Cordeiro vai receber. E há aqui 7 elementos que nós lemos agora, sobre os quais a palavra de Deus define que o Cordeiro os receberá. A pergunta que nós devemos fazer a este versículo é a seguinte: quem é que vai entregar ao Cordeiro? Ele vai receber aqui a honra, a glória, o poder, o louvor, mas quem é que vai entregar ao Cordeiro esses elementos? Destes 7 elementos, me acompanhem por favor, destes 7 elementos, aqui 3 é o que nós chamamos de elementos teocráticos, são coisas que só Deus possui para entregar ao seu Filho Jesus. Somente o Pai possui para entregar ao Cordeirinho Jesus. Porém, 4 elementos aqui são elementos humanos, são coisas que a igreja possui, e ao entregar ao Cordeiro Jesus, a igreja cumpre a sua missão, porque a missão da igreja é esta, é servir ao Cordeiro Jesus. Deixe-me enfatizar uma coisa aqui hoje à noite para vocês: adorar a Deus é missão da igreja, mas não é toda a missão da igreja. Orar a Deus é missão da igreja, mas não é toda a missão. Pregar o evangelho é missão da igreja, mas também não resume a missão. Ter comunhão com os irmãos é missão da igreja, mas também não sintetiza toda a missão. A missão da igreja, de maneira bem geral, nós poderíamos então definir: a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós nascemos para servir ao Cordeiro. Qual é a missão da igreja? A missão de Deus é reinar. Nós não precisamos nos preocupar com a missão de Deus, pois Deus a cumpre muito bem. A missão de Cristo é pagar o preço, Ele a cumpriu há 2000 anos atrás. A missão da igreja é a nossa missão, é servir a Jesus, servir ao Cordeiro Jesus. Todos juntos, qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. É a minha missão, é a sua missão. Nós nascemos para servir. E queridos, nós podemos servir a Jesus de diversas maneiras: com louvor, com adoração, com ações de graças, com a oração, com a comunhão, com a pregação, com a santidade, com a fidelidade, com o bom casamento. Mas há aqui 4 elementos que a palavra de Deus nos fala sobre eles. O primeiro elemento que a igreja vai entregar ao Senhor Jesus para servi-lo é justamente a riqueza, porque o poder aqui é o poder de Deus, não é o poder da igreja. A igreja não tem esse dinamis, não tem esse poder de Deus. Então é Deus que entrega ao Senhor Jesus. Mas há um elemento humano, que é justamente a riqueza. E é interessante, queridos, quando nós olhamos aqui, a expressão no original para riqueza é ploton, que vem de plotos, que significa literalmente ouro e prata. Essa riqueza aqui não é uma riqueza virtual e nem é uma riqueza espiritual. Essa riqueza aqui é dinheiro mesmo. Essa riqueza aqui é colocar a mão no bolso e, ao investir no reino de Deus, você está cumprindo a sua missão, está servindo ao Cordeiro Jesus. Amém, queridos? Na hora da riqueza, o amém é assim meio fraco, não é? Amém, queridos? Amém. Entregando a nossa riqueza, nós servimos a Jesus. É uma das formas de cumprir a missão, é investir aquilo que Deus te dá. Uma outra forma de nós servirmos ao Cordeiro Jesus, riqueza e sabedoria. A expressão no original para sabedoria é sophiam, que significa literalmente capacidade intelectual. É a capacidade de raciocínio. Se você é uma pessoa brilhante em alguma área da sua vida, Deus lhe deu este brilhantismo com uma finalidade maior: servir ao Cordeiro Jesus. Se você se destaca em alguma área, seja pessoal, relacional, trabalhista, profissional, você o faz com apenas uma missão principal: é servir ao Cordeiro Jesus. Eu me lembro que eu estava aqui em Minas Gerais pregando em uma conferência, e justamente o tema da conferência era este: servir ao Cordeiro Jesus. Eu achei um tema assim tremendamente apropriado: servir ao Cordeiro Jesus. E eu fiquei hospedado na casa de um casal, e esse casal tinha um filho, um menino assim muito inteligente, e esse menino então, ele se destacava das outras crianças,
e até frequentava ali, geralmente, uma classe da escola dominical, 2 ou 3 anos acima da sua faixa etária, porque ele tinha um brilhantismo intelectual muito grande. E ali eu fiquei na casa daquele casal, na sexta, no sábado, domingo, terminou a conferência, na segunda-feira nós iríamos almoçar e eu iria viajar. E durante o almoço eu estava ali com o casal e aquela criança. E aquele menino começou a me fazer perguntas assim bem interessantes, sobre os sermões que eu havia pregado. E eu fiquei ali respondendo àquela criança mais de meia hora durante o almoço. E aquela criança era realmente inteligente, realmente se destacava. E aquela mãe, então, toda orgulhosa, falou: pastor Ronaldo, o senhor está vendo, o meu filho é brilhante. Eu disse: minha irmã, realmente, esse menino é brilhante. E ela disse: eu sei porque Deus deu ao meu filho este brilhantismo intelectual. Deus o fez para que ele se torne rico e famoso. E eu falei: a senhora não entendeu nada. Sexta, sábado e domingo, pregando sobre servir ao Cordeiro Jesus, Deus lhe dá um filho com uma capacidade intelectual tremenda, e a senhora pensa que é para ele ficar rico e famoso? Não entendeu nada. Minha irmã, Deus o fez para esse menino servir ao Cordeiro Jesus. Se Deus lhe deu força física, intelectual, emocional, se Deus lhe deu oportunidades, Deus o fez, querido. Olhe para mim nesse momento, para você servir a Jesus. Vamos ser sinceros, a vida passa rapidamente. Ontem nós éramos crianças, hoje já somos adultos, alguns de nós têm filhos, outros já têm netos. A vida passa rapidamente, e há apenas um momento para nós servirmos ao Cordeiro Jesus. O momento é agora, o dia é hoje, o momento é já. Se você quiser se dispor na presença de Deus, o dia do Senhor é hoje, o momento do Senhor é agora, o momento de servir ao Cordeiro Jesus. Com a nossa riqueza, com a nossa capacidade intelectual, nossa sabedoria, e diz aqui a palavra de Deus, com a nossa força. A expressão utilizada aqui para força é força física. A ideia aqui é de nós suarmos a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. Deus lhe deu um corpo para muito mais do que você vestir a roupa da moda. Deus lhe deu um corpo para muito mais do que você simplesmente ir na academia 3 vezes por semana para malhar. Deus lhe deu um corpo para você suar a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. E eu fico, queridos, constrangido quando estou em algumas igrejas e ouço alguns jovens programando para jogar boliche do outro lado da cidade, e aí é aquela festa, aquela alegria, todo mundo vai de carro, de ônibus, a pé, e chega lá e passa o dia e se diverte na presença de Deus, uma alegria. Mas no dia em que o pastor convoca a mesma igreja para pregar o evangelho, aí então o sol está muito quente, a chuva vai cair, o lugar é longe demais, e se a igreja não disponibilizar o ônibus, eu não vou. Nós missionários, muitas vezes, nós compartilhamos algumas bênçãos e algumas vitórias, mas deixe-me compartilhar uma derrota e um motivo de constrangimento pessoal. Isso aconteceu comigo quando eu estava na África, e eu e Labuen, aquele companheiro com comba, que nós viajávamos sempre juntos e pregávamos juntos o evangelho, nós estávamos orando por uma região chamada Candiocorá, e nós oramos a Deus dizendo: se o Senhor abrir essa região, nós vamos entrar ali com o evangelho, e nós vamos pregar para todas as pessoas daquela aldeia. Eu costumo dizer que o risco da oração é que Deus responde as orações, não é isso? Se Deus não respondesse, aí a coisa ia do jeito que sempre vai, mas Deus responde as orações, é arriscado orar. E no momento que nós oramos, fazendo esse voto a Deus, esse compromisso com Deus, vamos evangelizar a todos daquela aldeia, as portas se abriram. E nós pudemos ir, eu e Labuen fomos. Quando chegamos ali, nós não sabíamos, não conhecíamos aquela região, descobrimos que era uma aldeia vastíssima, uma aldeia vasta, imensa, que ia assim além do horizonte da nossa capacidade de enxergar ali o final daquela aldeia. E nós havíamos levado pouco alimento, alguns pacotes de biscoito, tínhamos um pouco de água e somente isto. Pensávamos em chegar,
pregar a palavra e voltar rapidamente. Mas o local era imenso. E Labuense, ele se virou para mim e disse: olha, Ronaldo, não temos escolha, nós fizemos um voto a Deus, se o Senhor abrir as portas, nós vamos pregar o evangelho a todos. Nós estamos aqui, Deus abriu as portas, agora vamos começar a trabalhar. E fizemos mesmo isso, começamos a evangelizar pessoa a pessoa, palhoça a palhoça. Mas queridos, passamos ali dias e dias, a comida acabou, aqueles concombos estavam meio desconfiados de nós, então não nos alimentavam, não permitiam que nós dormíssemos na aldeia, tínhamos que dormir do lado de fora da aldeia, ali perto de uma matinha, ali ao relento, estar naquele desconforto, com saudade de casa, e só pensava em voltar para minha esposa e para os meus filhos. Não via a hora de acabar aquela missão, e finalmente chegou o dia de nós evangelizarmos a última família. Então nós ficamos assim alegres, acordamos cedinho, e fomos evangelizar bem cedinho, pregamos o evangelho àquela família, já tínhamos as nossas mochilas prontas, e nós falamos: agora é hora de voltar. E começamos então a voltar. Mas quando nós olhamos assim por cima do nosso ombro, nós percebemos que depois do final da aldeia, havia um monte, e em cima do monte havia mais uma palhoça, uma casinha africana ali. E nós começamos a racionalizar, porque nós não queríamos subir aquele monte. Estávamos já predeterminados a voltar, não importa o quê. E o Labuen, então, ele me ajudou a racionalizar, a arrumar essa desculpa. E ele disse: olha lá, Ronaldo, esses concombas, eles constroem as suas casas e abandonam por aí. Constroem e vão embora. Eu falei: é isso mesmo, está com a aparência de uma habitação desabitada, sem ninguém. E continuamos então a voltar, aquele peso na consciência: Senhor Deus, fizemos um compromisso, mas aquela montanha é alta, e eu já estou com fome, eu já estou cansado, e afinal de contas, eu já fiz muito, trabalhando aqui, evangelizando esse povo. E sabe esses pensamentos que entram no seu coração, que entram na sua mente, e você acha assim que você está se justificando perante Deus, mas o Espírito Santo, ele diz: eu não vou nem conversar com você, você sabe que está errado. Já sentiu assim? Eu não vou nem argumentar com você, você sabe que está errado, não precisa nem aí de um toque especial. Continuamos a voltar, aquele peso na consciência, mas voltando ali para a nossa casa. Daí nós resolvemos olhar então de novo por cima assim dos nossos ombros, e em frente àquela casinha, em cima da montanha, apareceram, para piorar a situação, 3 crianças fazendo assim para a gente. Aí eu falei: bem, aí também é demais. Mas o Labuen mais uma vez me ajudou e falou: Ronaldo, que perigo, essas crianças com combas brincam em todo lugar, por aí espalhadas. E nós continuamos a voltar. E queridos, quando nós estávamos assim, chegando já bem perto do rio, saindo daquela grande aldeia, o Labuen me segurou pelo meu braço direito, eu me virei para ele, ele estava ali quebrantado em lágrimas, e falou: Ronaldo, Deus me revelou. Eu falei: Labuen, eu sou presbiteriano, esse negócio de revelação tem que ser muito bem explicado. Como é que foi essa revelação? Como é que Deus te falou? Conversou com você como? Ele disse: Deus me falou. Quando? Agora. Agora como? Há 3 passos atrás. Mas o que Deus te falou, meu irmão? Ele disse: quando eu olhei mais uma vez para aquelas criancinhas, elas estavam ainda acenando para nós, Deus me fez uma pergunta, e a pergunta de Deus foi a seguinte: e se fossem os seus filhos? 2 missionários chegaram na aldeia, mas estavam cansados demais para subir a montanha. 2 missionários chegaram na aldeia, mas estavam apressados demais para voltar para casa. 2 missionários chegaram na aldeia, mas se acharam importantes demais para pregar para as crianças. E se fossem os seus filhos? A única, talvez, oportunidade que teriam de ouvir o Evangelho. Nós estávamos com os corações endurecidos, mas não tão endurecidos assim. Voltamos, subimos a montanha, de fato, havia uma família ali, pregamos o Evangelho. Queridos, a aldeia de Cantiocorá é a aldeia que abriga a maior igreja com comba, com mais de 800 pessoas. E toda vez que eu vou àquela igreja, visitar aqueles irmãos,
eu olho para aquela montanha e eu me sinto envergonhado, porque um dia eu não quis suar a camisa para servir ao Cordeiro Jesus. Eu pedi a Deus que Ele não permitisse que isso acontecesse mais, porque, queridos, Deus nos deu força física para muito mais do que apenas jogar bola no sábado à tarde. Deus nos deu força física para você suar a sua camisa e servir ao Cordeirinho Jesus. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo pagar o preço, a missão da igreja servir ao Cordeiro Jesus com a sua riqueza, com a sua sabedoria, com a sua força e com o seu louvor. E louvor aqui, queridos, não é um louvor cultico, não é um louvor litúrgico. Louvor aqui é toda a palavra que sai da nossa boca. Digamos, é aquilo que você fala quando ninguém está ouvindo, aquilo que sai da sua boca, que foi fomentado em sua mente, a volição do seu coração. Isso que você expressa é a maneira de você servir ou não servir ao Cordeiro Jesus. Servir ao Cordeiro Jesus. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Cristo? Qual é a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Curva a sua cabeça, eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria que você orasse pela sua vida neste momento. E você pudesse falar: Senhor, eu quero servir ao Cordeiro Jesus. Eu quero servir ao Cordeiro Jesus com a minha riqueza, com a minha inteligência, com a minha força física, com o meu louvor, com o meu tempo, com o meu trabalho, com os meus talentos. Eu não quero servir a minha própria vida, a minha própria história. Eu quero servir a Jesus. É a Jesus. Se Jesus não é o último pensamento na sua mente ao dormir, não é o primeiro a levantar, alguma coisa na prioridade da sua vida está errada. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero servir ao Cordeiro Jesus, com tudo que eu sou, com tudo que o Senhor me dá, eu quero servir a Jesus. Se você se sente alguém, eu não estou lhe perguntando se você é crente há 5 minutos, se você se converteu há 50 anos, se você é um pastor, ou um missionário, ou evangelista, ou um ministro, ou um líder. Eu estou lhe perguntando se você não tem servido ao Cordeiro Jesus, mediante a expectativa de Jesus em sua vida. Eu gostaria que você fizesse nesta noite um compromisso com Deus, e esse compromisso é muito simples: Senhor, me ajude, para que eu possa servir ao Cordeiro Jesus. Se é este o teu caso, fique de joelhos onde você está e ore, fazendo esse compromisso a Deus. Se você sente a necessidade de fazer um compromisso com Deus neste momento, eu quero servir ao Cordeiro Jesus. Se você sente que falta algo, você não está no caminho certo, você está aquém da expectativa, da vontade, do caminho de Deus, você fique de joelhos onde você está e diga: Senhor, eu quero servir ao Cordeiro Jesus. Ao Cordeiro Jesus. Eu oro neste momento. Não sei se nós podemos, enquanto nós oramos, louvar a Deus. Quem sabe nós podemos louvar a Deus com aquele cântico que falou assim muito ao meu coração, ali logo mais cedo, como um farol que brilha em uma noite escura. E enquanto os irmãos louvam a Deus, eu quero lhe encorajar a você, de joelhos, orar ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, eu quero ser este farol. Senhor Deus, eu quero servir ao Cordeiro Jesus. E enquanto nós oramos, e você ora aí no seu lugar, eu quero fazer também um segundo apelo. E esse segundo apelo é para você que tem um chamado missionário. Quem sabe você teve esse chamado há 5 anos atrás, quem sabe você recebeu esse chamado hoje, mas ao longo dos anos você se esqueceu, se ocupou demais, você estava em outros caminhos. Mas você nessa noite quer dizer a Deus: Senhor Deus, eu não me esqueci, eu quero servir ao Cordeiro Jesus. Se é este o teu caso, se você tem um chamado missionário específico e quer reconsagrar a sua vida na presença de Deus nessa noite, de maneira específica, você sai de onde está e vem aqui à frente. Eu gostaria de orar com você, neste caso aqui na frente. Você que tem um chamado missionário
e quer dizer a Deus: Senhor Deus, eu não me esqueci. Se é o teu caso, venha rapidamente. Se está na galeria, você desce rapidamente aqui na frente. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até de mim. Se ache só ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.